É isso aí, galera do Vascão. Em confronto direto, o Vasco venceu o Sport e venceu a arbitragem também e saiu aí da zona de rebaixamento, deu uma desgrudadinha ali, né? Jogo, às vezes o Vasco vence em jogos improváveis, né? Ah, é o Sport, mas é jogo improvável, né? É difícil vencer lá. Conquistou os 3 pontos, agora tem que vencer mais, cara. O Vasco precisa dos 45 pontos o mais rápido possível para não deixar aí que sua torcida fique naquele desespero ali no final da temporada, né? Ou não foi pênalti? O que aconteceu ontem, protagonizado pelo Rafael Claus, foi um deboche com a cara do torcedor do Vasco. Foi isso que aconteceu. O Vasco ontem teve que jogar contra o Sport e contra o Rafael Claus. E mesmo assim ganhou. Foi isso que aconteceu. Gente, ontem. o Vasco venceu o Sport na ilha, tá? Lá na Ilha do Retiro. Saiu da zona do rebaixamento, tudo certo. Mas não foi tão simples assim como eu estou falando, né? A gente vai ver o jogo, foi um jogo movimentado e um jogo com... Eu só escutava o meu marido gritar assim, ó. Ô, Rafael Claus! Meu Deus! Não é possível! Tira o Verrete! Rodou. O Vasco já começou indo em busca do resultado. Em jogada trabalhada, Nuno pede a bola e Puma manda direto para o português estufar as redes e colocar o gigante da colina na frente. O time continua acelerado e após passe de novo de Puma, o Vasco quase faz o segundo, mas Ryan deixa escapar. Tudo andava a favor quando Lucas Freitas comete pênalti em Matheus Alexandre. O lance é questionado, mas o árbitro marca a penalidade. Lucas Lima vai para a cobrança e deixa tudo igual. Mas o Vasco vai à luta e Nuno Moreira puxa o contra-ataque e deixa a bola na medida para Coutinho desempatar a partida. Segundo tempo e agora é Lucas Freitas quem sofre o pênalti. O Pirata é quem vai para a cobrança e amplia, 3-1 Vasco. O time desacelera e o Sport aproveita, e de cabeça Ramon Menezes diminui. E por pouco não tomou o empate se Lucas Freitas não salvasse já quase na linha. Final, Vasco 3, Sport 2. Com o resultado, o time saiu da zona de rebaixamento. Vamos falar da arbitragem já. Eu quero saber se você gostou do Vasco da Gama, Pedrosa. Gostei. Gostou? Gostei. E da arbitragem? É pra eu discorrer? Sobre? Aham. Sobre o Vasco primeiro. Olha só, quantas vezes eu já vim aqui e cobrava o técnico Fernando Diniz sobre vencer mesmo jogando mal. E eu nem acho que o Vasco jogou mal. Ontem, pra mim, o Vasco fez uma boa partida. Uma boa partida minada pela arbitragem horrorosa do Rafael Claus. Mas vou deixar esse assunto à parte. Vamos lá. O Vasco da Gama ontem entrou com uma formação igual a que enfrentou o Botafogo, com a única diferença do Pumita Rodrigues na vaga do Paulo Henrique, porque o Paulo Henrique está com edema, e aí o Pumita Rodrigues entrou na lateral direita. De forma geral, desde o primeiro minuto, o Vasco estava melhor dentro da partida. Tanto é que sai um gol, logo no início do jogo, com o Verrete fazendo a parede, numa bola que vem da lateral esquerda, e aí entra justamente o tipo de jogo do Fernando Diniz, que é o quê? Superioridade numérica no setor da bola. Quem participa do gol é o Pumita, que é lateral direito, e em vez dele estar lá aberto na direita esperando essa bola, ele aproxima do setor da bola. E ele é bom nisso, né? Exatamente, filtrando, que é a melhor característica dele, que é atacar. Ele consegue, depois da parede do Verrete, brigar pela bola, dá a bola no Ryan. O Ryan não é fominha, porque geralmente essa bola aí o Ryan abre para poder bater. Ele é inteligente, acha o Pumita e o Pumita cruza pro Nuno Moreira, esse português que estava numa noite inspiradíssima ontem. Ele só não foi o melhor jogador da partida porque o Lucas Freitas conseguiu jogar mais que ele. Eu vou falar disso. Nuno Moreira faz 1-0. O Vasco, cara, tava com o jogo sob controle. O Vasco era melhor do que o Sport na Ilha do Retiro. Até que o Rafael Claus inventou um pênalti, um dos mais esdrúxulos do Campeonato Brasileiro, dentro da Ilha do Retiro e faz com que o Sport volte para o jogo empatando. Mesmo assim, mesmo com o Rafael Claus minando a partida, depois ele ainda ignora uma tesoura que fez o Jair se lesionar naquele momento ali e o Vasco da Gama consegue fazer o 2-1. Mais uma vez o Verrete ajudando sem a bola, brigando primeiramente de cabeça e depois trombando para que o Felipe Coutinho roubasse a bola, acha o Nuno Moreira e a jogada do Nuno Moreira é uma sacanagem. Se a gente puder botar essa jogada aí, eu gostaria muito de detalhar um momento em que aquilo ali é de jogador inteligente. Eu vou mostrar pra vocês, ó, é esse momento aí. Vem cá. É esse momento aí. Pausa. Pode voltar. É porque a jogada tá até cortada, mas... Volta um pouquinho. É que a gente pede emprestado. Exato. Nesse segundo gol, pode voltar um pouquinho. Pode voltar. Vai. Parou.
Volta um segundo. Acho que não tem. Volta. Aí, pode parar aí. O Nuno Moreira recebe essa bola do Coutinho e o Coutinho vai para a área para poder finalizar. Repara bem no fake passe, ou seja, no passe que ele finge dar para matar o jogador do Sport aqui nesse momento. Pode soltar. É aqui que ele mata o jogador, porque ele finge que ele vai dar o passe com a direita e continua carregando. E acha o Felipe Coutinho com a esquerda. O jogador capota aqui, ó. Capota. O jogador que fecharia o passe, ele capota. E o Felipe Coutinho fazendo esse gol aí para fazer o 2-1 do Vasco da Gama. Então, a partir desse momento, o Vasco da Gama estava soberano dentro da partida. Volta para o segundo tempo e consegue logo no início um pênalti com o Lucas Freitas, um jogador que saiu reclamando muito no intervalo da arbitragem. Ele dá um lençol dentro da área, um belíssimo lance e sofre o pênalti. Verratti bate, conta até com um pouquinho de sorte, mas nesse fundamento ele é um dos melhores do Brasil. Ele é um cara que faz muitos gols de pênalti, mais de 84% de aproveitamento nesse fundamento. 24 gols em 44 jogos, continua sendo o artilheiro do Brasil, 3-1. Aí começa o desespero. Porque se o Vasco conseguiu construir esse placar, e lembrem-se que eu falei aqui nesse programa, o Vasco só vence como? Quando faz 3 ou mais gols. E ontem aconteceu exatamente isso. O Vasco fez 3 gols e aí o Fernando Diniz, que já tinha visto um time cansado, o técnico Daniel Paulista coloca 2 jogadores ofensivos, o Vasco até controla a bola, só que depois de 10 minutos com o time cansado, com o Nuno Moreira morto, com o Coutinho morto, com o Verratti também já mostrando sinais de cansaço, tomou uma pancada na costela também, ele espera o Vasco tomar o gol para ele poder fazer as substituições. E aí começa o erro de leitura. Por que os treinadores fazem isso? Não consigo entender gente? Também. É o erro de leitura do Fernando Diniz, é um erro de leitura que fez o Vasco correr riscos desnecessariamente. O torcedor do Vasco, quando acaba o jogo, tá com mais raiva do que com a alegria da vitória. Justamente por quê? Porque mais uma vez sofreu de forma desnecessária. Ao mesmo tempo, repito, o Vasco só conseguiu vencer também pela filosofia do Diniz. Os 2 gols foram muito bem construídos e essa vitória era mais importante até do que o desempenho. Foi a primeira vez que o Vasco venceu por um placar simples de apenas diferença de 1 gol. Mesmo tendo que fazer 3, tomando 2 novamente, né? Mas atrapalhado pela arbitragem e a leitura de jogo do Diniz no segundo tempo não contribuiu. Mas de forma geral, sim, estou satisfeito. É uma vitória importantíssima para você ir para a data FIFA com condições não só de ter um clima melhor, mas adaptar os reforços e também chegar no jogo contra o Botafogo focado totalmente no Botafogo. Então, para mim, foi muito positivo. Que bom que o Vasco venceu e saiu do Z4. Vamos botar no pênalti depois. Eu quero saber de você por que ele não tira o Verratti da partida. Isso não é de hoje. Bota aí na tela o pênalti. Gente, olha, eu acho que do ano mais bizarro que eu vi, tá? Do ano, desse ano aqui. Mas, olha, um dos mais que eu já vi. O Vene Casagrande, eu não consigo achar nenhum elemento para justificar a marcação do pênalti. O jogador do Vasco não encosta no jogador do Sport, o Vene. Bom, eu particularmente, eu já assisti esse lance aí diversas vezes e todas as vezes que eu assisto eu tenho a mesma opinião. Não foi pênalti. Inclusive, eu até discordei da nossa parceira Nadine, que estava na transmissão naquele momento. Falei, pô, dessa vez eu vou discordar dela, porque para mim ela é top 1 de comentarista de arbitragem. Verdade. Mas eu não consigo ver algo que me faça crer que esse lance foi pênalti. O que mais me assusta é o Klaus manter a ideia do pênalti. Isso é assustador, gente. Sério, a gente está falando de algo que pode atrapalhar demais. Imagina se o Vasco toma esse gol, perde a partida e futuramente, sei lá, bate na madeira e é rebaixado por conta de um lance como esse. Gente, isso aí interfere o planejamento de um clube na temporada. A gente brinca aqui sobre a arbitragem, mas está chato demais. Toda a rodada do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a gente está falando de arbitragem. Infelizmente, de uma maneira horrível, negativa e polêmica. Eu continuo com a mesma opinião. Isso para mim não é pênalti aqui nem em lugar nenhum. Para você de casa, a gente não tem todas as câmeras aqui, né? Essas 2 que a gente coloca já dá para ver que ele não encosta. Mas tem uma outra câmera que mostra de uma outra direção que não existe nem próximo de um toque. Ele tropeça nele mesmo, ele cai nele mesmo e tá tudo certo. Agora, o Lucas Pedrosa, nesse caso, o Vasco venceu. Mas no jogo, por exemplo, do Internacional, na questão do Léo Jardim, no cartão vermelho, perde depois o Léo pro próximo jogo, que também foi uma injustiça. Eu acho que o Vasco... e olha que eu também acho que o Botafogo já foi muito, muito mais prejudicado, né? Mas eu acho que o Vasco é um dos times mais prejudicados do Brasil. Eu não tenho a mínima dúvida. Eu vejo que realmente, se a gente olha umas coisas absurdas que acontecem com o Vasco, com a questão de erro de arbitragem, que atrapalha,
né, o Vasco. Não tô dizendo que o Vasco tá nessa situação Sim. por conta da arbitragem, mas ajuda muito, porque mina o jogo inteiro, ô Pedrosa. Cara, eu não tenho a mínima dúvida. E o que mais me incomoda é que Rafael Claus, os Daroncos da vida, eles são encarados como os melhores árbitros do Brasil. Eles são encarados com a chancela da FIFA. Cara, o Rafael Claus ontem, ele é tão petulante na situação que, pra vocês terem noção, o erro também é do VAR. Porque é um lance que o VAR tem que recomendar e falar, Sim, Claus, sim. não foi nada. Não foi absolutamente nada, vem aqui. Mas ele é tão petulante da forma como ele apita que ele não abre margem para que as pessoas também pudessem chegar e falar assim, Klaus, tá errado. O jogo contra o Fluminense do Bahia, ele ia cometendo um pênalti bizarro. Ele ia marcando um pênalti bizarro. O VAR teve que chamar para poder intervir porque ele estava marcando pênalti. Aí, ontem, a mesma coisa. Cara, o mais impressionante do Klaus é que ele é um juiz que ele tem mania de apitar jogo igual a Premier League. Que ele deixa a bola correr, ele não apita a falta quando é falta. E aí, no momento que um pênalti é um pênalti esdrúxulo, ele marca o pênalti. Sendo que depois, alguns minutos depois, o Jair toma uma tesoura, é lesionado, torce o joelho e estava na frente dele. E ele nem marca a falta. Teve uma falta que o Lucas Freitas sofreu, o Lucas Freitas foi parar fora do campo. E ele dá escanteio, que poderia, mais uma vez, gerar um gol do Sport. Então, assim, a arbitragem do futebol brasileiro é algo que eu canso de falar aqui desde o momento que eu pisei nesse programa. Mas tá cada dia pior, tá cada dia mais vergonhoso. E talvez os árbitros que encarem como os melhores, eles são os piores. Eles são os que mais prejudicam, porque muitas vezes eles são exemplos a serem seguidos, sendo que o desempenho deles dentro de campo é horroroso. Ontem o Klaus, ele comprometeu a partida. Que sorte, que bom que o Vasco conseguiu vencer. Mas como você disse muito bem, como diante do Internacional, são erros que prejudicam. O Vasco não perdeu só 3 pontos contra o Internacional. Os 2 pontos que, no caso, foi um empate. O Vasco perdeu o Léo Jardim pro jogo contra o Mirassol. O que aconteceu no jogo do Mirassol? O Daniel Fusato falhou. É isso. Então, cara, e aí? Lá no final do campeonato, são 4, 5 pontos, não só que fazem livrar do rebaixamento, Vênia, como você citou, mas às vezes conseguiu uma classificação numa pré-Libertadores, numa Copa Sul-Americana. Então, assim, cara... Não, a gente viu a tabela dos pênaltis marcados na última temporada. O Vasco era o último ou penúltimo? colocado. Era o último colocado. Agora, o Vasco atualizou a situação médica do Jair, informou que ele sofreu uma entorse no joelho direito, será reavaliado nos próximos dias pelo Departamento de Saúde e Performance. Eu só quero saber, não fala agora, se essa golinha do Pedrosa, qual é a camisa que tem... Não, eu quero saber... Calma, eu quero saber que camisa que tem ali. Pô, eu tô só vendo uma golinha preta com branca aqui, ó. Ô, Alex, você de casa, você sabia? Mais de 10 mil veículos foram roubados. É isso aí, galera. Vitória importantíssima. Vamos dar uma olhada aqui na tabela de classificação. Jogos, não teremos jogos, né, nos próximos dias aí, devido à data FIFA, algo que eu não curto. Não curto data FIFA, não gosto de ver bosta de seleção brasileira. Eu acho que o brasileiro perdeu, né? Perdeu a graça. Na verdade, cara, eu perdi a graça de tudo que tá acontecendo nesse país, né? De tudo. O bagulho tá muito louco, tá complicado. A situação aqui tá embaçada no nosso país. Aí a seleção, os caras estão politizando às vezes até a seleção brasileira. Tá triste. Tá triste essa situação aí. Mas vamos lá, né? Só daqui, vamos ver, calendário. Calendário só dia 13. Caramba. O Vasco joga no dia 14 contra o Ceará. Vasco contra o Ceará no dia 14 tem que vencer, né? Tem que vencer. Vasco hoje com 22 pontos, o mesmo número de pontos que tem o Vitória, está ali na primeiro time na zona de rebaixamento, mas o Vitória tem um jogo a mais que o Vasco. Engraçado, né? Como que é o futebol? Vitória tomou 8-0 do Flamengo e ganhou do Atlético, que ganhou do Flamengo, né? O futebol, cara, só o futebol vai proporcionar um negócio desse, né? Só o futebol. E o Atlético eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Para mim, o melhor time do Brasil hoje. E tomou 2-0 dentro de casa pro Cruzeiro. É o futebol, galera. É o futebol, né? E o Vasco? O Vasco consegue não ganhar do Botafogo em casa, não ganhar do Corinthians, né? Me ganha do Santos de 6-0 fora de casa. E vai lá contra o Sport. E vence o Sport por 3-2.
na Ilha do Retiro, né? É difícil, não é fácil vencer o Sport jogando lá, né? Derrota, vamos caçar uma derrota do Sport aqui jogando em casa. Perdeu pro Botafogo no Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Perdeu pro Cruzeiro e perdeu pro Bragantino, né? O Vasco ganhou aí os 2 jogos do Sport no Campeonato Brasileiro. Confronto direto. O Vasco foi bem nesse confronto direto aí. Agora é esperar o jogo contra o Ceará, né? O Vasco tem 21 jogos. Se vence o jogo atrasado, ele vai a 25, né? Vai a 25 pontos. Já fica ali um golinho ali acima, porque o Vasco vai ter uma sequência pesada. Depois do Ceará tem Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. E aí depois tem Vitória, Fortaleza, Fluminense. A verdade é que o Vasco vai ter que fazer mais pontos do que fez no primeiro turno, né, pessoal? Para se livrar aí. E a sorte do Vasco é que tem muito time ruim nesse Campeonato Brasileiro. 2 deles já estão rebaixados. Sport e Fortaleza não consegue mais, né? Esses aí já é.